Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Vocês já repararam que sempre que escolhem alguém para namorar, seus pais têm um palpite sobre essa pessoa? E que geralmente esse palpite representa uma visão quase que oposta à que você próprio nutre sobre a pessoa que você escolheu? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar por que essa visão conflitante existe. Mas primeiro é necessário entender que há uma assimetria genética entre pais e filhos. Ou seja, os pais compartilham apenas 50% dos genes com os seus filhos. Porém, os filhos compartilham 100% dos genes com eles próprios. Essa é uma coisa extremamente óbvia, mas que precisa ser entendida antes de tudo, ok? Isso significa que os filhos têm interesses particulares que não necessariamente são os mesmos que os seus pais. Por exemplo, no caso da filha, se relacionar com um homem bonito é, da perspectiva dela, muito bom. Porque a beleza é um sinal direto da qualidade do sistema imunológico de alguém. E essa qualidade poderá ser transmitida à prole. No entanto, a beleza não é tão importante para a mãe dela, por exemplo. Foi quando ela escolheu o marido, mas não necessariamente é quando vai escolher o genro. Até porque ela não vai ter relações sexuais com ele e não vai deixar nenhuma descendência. Então beleza não é uma coisa tão importante para ela quanto é para a filha. Logo, o que as mães e os pais também desejam num possível pretendente das suas filhas são outras características que consideram mais importantes do que a beleza, como a capacidade de prover recursos, por exemplo. Só para citar alguns exemplos em que esse conflito de interesses entre pais e mães são expressos, posso citar, por exemplo, o caso da idade com que a filha vai iniciar sua vida sexual e vai se casar. Do ponto de vista dos pais, é importante que as filhas mantenham a virgindade por muito mais tempo do que elas próprias desejam. Em contrapartida, eles querem que elas se casem mais cedo do que elas próprias desejam. Ou seja, na cabeça dos pais, a filha tem que se manter virgem, pois a virgindade é um valor muito apreciado. E mantendo-se virgem, conseguir casar mais cedo, bem e ter uma melhor condição econômica. Já na perspectiva da filha, a virgindade é menos importante, assim como o casamento. Ou seja, elas desejam uma coisa que não necessariamente está em sintonia e muitas vezes está até em oposição ao desejo dos pais. Tem também o caso da origem do pretendente. Ou seja, os pais se importam muito mais com a origem da pessoa, a família da onde ela veio e o grupo social ao qual pertence, do que a própria filha na hora de escolher o pretendente. Porque justamente a informação sobre o grupo ao qual pertence vai dizer de alguma forma sobre a capacidade daquela pessoa de prover recursos. Não precisa nem ir muito longe para ter algum exemplo disso. Quem ainda tem avós ou bisavós vivos ou teve a oportunidade de conversar com eles, sabem que as pessoas mais antigas davam muita ênfase ao sobrenome, especialmente quando se tratava dos pretendentes às próprias filhas. Então era quase que automático. Antes de perguntar o nome próprio, perguntava o sobrenome. Porque o sobrenome informava a família a qual aquela pessoa pertencia e essa era uma informação muito útil. Hoje em dia, essa preocupação com o sobrenome ainda existe, mas é bem menos evidente. Até porque um sobrenome distinto, nos dias de hoje, informa muito menos sobre a condição financeira da pessoa do que no passado. Mas enfim, é preciso também dizer que esse conflito sofre grandes influências de fatores específicos, sociais e individuais. Por exemplo, ele é maior quando se trata de filha em relação a filho. Por isso que eu estou usando muitos exemplos aqui de mulheres. Não quer dizer que isso não aconteça com os homens também, mas é mais comum que aconteça com as filhas. Famílias abastadas também apresentam maior conflito de interesse entre pais e filhos em relação às famílias com menos condição econômica. E também é maior quando os pais têm um baixo nível de escrupulosidade, que é o traço de personalidade justamente relacionado ao autocontrole. Logo, de fato, pais que se metem muito na vida sexual dos filhos e, em média, realmente não conseguem se controlar direito. Também existe uma forte influência cultural. Por exemplo, em nações hindus ou islâmicas, a influência dos pais na seleção de parceiros dos filhos é praticamente absoluta. De fato, eles negociam com quem
principalmente sua filha irá casar e quando. Já na cultura em que vivemos, essa influência também está presente, mas ela é um pouco mais velada. Ainda sobre essa variação sociocultural, é importante deixar bem claro que tanto o pai quanto a mãe têm interesse em controlar a escolha de parceiro dos filhos. Só que em sociedades pré-industriais, a decisão maior é dos pais, porque eles até tinham muito mais poder, até de coerção. Já em sociedades pós-industriais, devido a uma série de fatores, as mães passaram a ser mais interessadas em controlar a escolha de parceiro dos filhos, principalmente das filhas. Porém, há exceções. Por exemplo, em sociedades agropastoris, que são aquelas que vivem à base de agricultura e pecuária, há geralmente um grande acúmulo de bens na família. E por isso que existe a herança, que geralmente está sob o poder do pai. Por isso que nessa configuração de sociedade, o pai usa o seu poder de herança para controlar mais a escolha de parceiro dos filhos. Ou seja, mais ou menos assim, ou você casa com a pessoa que eu escolhi para você, ou eu te deserdo. Claro, nem todos são assim. Eu estou usando apenas um exemplo para explicar uma média. Essa pode ser uma das razões pela qual nesse tipo de sociedade a aprovação dos pais é tão importante. Basta lembrar, por exemplo, de filmes de época ou até do trecho do episódio Chapolin, que ele fala sobre o Lá no Rancho Mediano. Inclusive para os nostálgicos, eu estou colocando o link aqui na descrição com esse trecho desse episódio que eu acho muito engraçado e que ilustra bastante esse conflito entre pais e filhos, tanto no caso do filho quanto no caso da filha. Mas a questão é, por que isso acontece? A verdade é que ainda não sabemos a explicação definitiva para esse fenômeno. Mas uma teoria proposta no final do ano passado parece ser bastante interessante, ainda que não definitiva. Eu vou tentar explicar ela com um exemplo. Suponha que uma mulher chamada Maria decida se relacionar com João. Porém, João, que apesar de atraente, que é um sinal de bons genes, não tem muita capacidade de prover recursos para Maria. E quanto menos recursos Maria tiver, menor será a sua capacidade de sustentar os filhos que eventualmente virão daquele relacionamento. Julgando que a escolha da sua filha foi errada, os pais, depois de muito se enfurecer, decidem que irão ajudá-la, provendo recursos extras, porque afinal ela não deixa de ser a garantia da perpetuação daquela família. Sendo assim, ao escolher errado e entrar em conflito com os pais, os filhos os provocam a investir mais neles e durante mais tempo. Logo, essa estratégia pode ter sido útil ao longo da nossa evolução, visando maximizar a obtenção de recursos dos pais. Lembrando que esse foi um exemplo extremamente didático, apenas para ilustrar essa hipótese. O curioso é que eu não achei nenhuma pesquisa analisando um possível papel da independência econômica dos filhos nesse conflito com os pais. Mas eu acho que mesmo nos casos em que os filhos são economicamente independentes, essa tentativa dos pais de influenciar na escolha das pessoas com que os filhos vão se relacionar continuaria existindo, pois este programa cognitivo, mesmo sendo sensível às diferenças situacionais, já foi instalado no nosso cérebro e estará sempre pronto e operante. Mas claro, eu estou apenas conjecturando. Como eu disse, eu não achei nenhuma pesquisa que investigasse essa questão especificamente. Até talvez desse um trabalho bastante interessante. E para finalizar, sem parecer que esse conflito é sempre uma coisa detestada por todos nós, parece que ao invés de evitarmos os palpites dos pais, nós os buscamos. Pelo menos foi o que demonstrou essa pesquisa que analisou o ritual de apresentar a namorada ou o namorado para os pais. Eles demonstraram que a maioria das pessoas faz isso justamente desejando receber um feedback dos pais sobre a escolha que fizeram. Algo mais ou menos assim: pai, mãe, será que eu escolhi direito? Ou seja, de certa forma, buscamos sarna para nos coçar. Esquisito isso, né? Mas o nosso comportamento é esquisito, por isso que geram sempre pesquisas altamente curiosas e por isso que esse canal está há 2 anos aqui e nunca se acabam os assuntos para tratar. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu quero dizer que esse foi o segundo tema escolhido pelos patrões do TVC Channel News. E se você também quiser patrocinar o canal para discutir ideias exclusivas e votar em vídeos do TVC Channel News, não deixe de conferir como funciona o Patreon, clicando no link que vai estar em algum lugar aqui na tela. Eu quero aproveitar e mandar um agradecimento especial aos 3 novos patrões deste canal, em ordem alfabética: ao Leandro Malói Diniz, a Suelen Lacerda e a Tauna Vila. Muito obrigado.
Agora, um momento para alguns recados. Sei que boa parte do público do meu canal é composto por psicólogos ou estudantes de psicologia. E quem acompanha com regularidade o canal sabe que eu defendo a psicologia baseada em evidências. E quando se trata de psicoterapia, nenhuma abordagem é mais baseada em evidência do que a terapia cognitivo-comportamental. Então aqui na descrição do vídeo eu estou listando alguns cursos muito bacanas de terapia cognitiva que irão começar muito em breve em Florianópolis, Santa Catarina. Quem for da região ou tiver a disponibilidade de se locomover até lá uma vez por mês para frequentar esses cursos, eu recomendo muito que façam. Afinal, eles estão recebendo o apoio da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que é um órgão altamente respeitável. Os links dos cursos, que nem eu falei, estão aqui na descrição do vídeo. Eu peço que vocês não deixem de conferir e que, caso não sejam da área da psicologia, recomendem esses cursos para quem vocês conheçam que seja da área, beleza? E eu quero também relembrar que continuam abertas as inscrições para o curso de atualização em Neuropsicologia e Neurociência Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu já divulguei em vídeos anteriores. Essa é outra ótima oportunidade para quem mora em Minas Gerais ou tem disponibilidade de ir até lá uma vez por mês, de assistir a aulas com professores extraordinários. O link com as informações desse curso eu também estou colocando aqui na descrição desse vídeo, ok? E para quem é de Joinville, Santa Catarina, quero avisar que amanhã, dia 21, eu estarei fazendo uma palestra com um tema bastante atual, que é a influência da literatura de ficção para a cognição social. A palestra será gratuita, uma parceria entre a minha empresa, Evolution Capacitação, a SPAS, a Agência de Eventos e Terapias, e o Sebo. Então será amanhã, dia 21, às 19h30, no Sebo, que fica na rua Dr. João Colim, número 572. Não deixe de levar o quilo de alimento, que fará parte da contrapartida social dessa palestra. E eu conto com a participação de todos vocês que acompanham o canal e que moram em Joinville. Quem eventualmente não puder comparecer porque mora longe ou alguma coisa assim, não tem problema. Eu vou tentar registrar em filme e disponibilizar o vídeo aqui no canal ainda nessa semana. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!